Efésios capítulo 6, versículo 10. Ó. Concluindo então, fortalecer. Só para a gente entender aqui, amém? O livro de Éfeso aqui, capítulo 6, está finalizando, né? Paulo está dando as últimas instruções aqui para eles. Amém? Concluindo aqui, antes fala da caminhada, de como devem agir os servos, fala dos pais, fala dos filhos, e aí ele conclui aqui, concluindo o ensino, concluindo a direção que ele está dando para a igreja. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Igreja, nós devemos entender que essa questão de fortalecer é muito importante. Essa palavra fortalecer aí é a mesma que é usada no texto lá em Gideão, quando Gideão vai lutar, e o Senhor fala para ele, seja forte, fortalecer. Por que o Senhor fala para a gente fortalecer? Toda vez que o Senhor nos fala sobre fortalecimento, é porque há de vir uma grande guerra. E nesse caso aqui não é uma batalha, é uma guerra. Nós estamos acostumados a compreender que o Senhor nos tira da guerra. Mas não. Ele nos prepara para vencer a guerra. Senão não faria sentido. Toda vez que aparecesse um problema, toda vez que aparecesse alguma situação, o Senhor nos tira e pronto. Não. Nós temos que participar. Nós temos que vencer. Por isso a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores. Amém? E aqui, igreja, vai tratar talvez a maior guerra de todas elas, que é a guerra espiritual. Nós focamos muito nas guerras naturais, mas esquecemos que tudo o que acontece no mundo natural, primeiro aconteceu no espiritual. O mundo espiritual rege o natural. Isso a gente querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, mas é assim que funciona. Amém? Paulo continua e diz assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Igreja, o que o Paulo compreendeu e está passando para a igreja? Durante toda a caminhada nossa aqui nessa terra, Satanás, ele não vai desistir, ele vai empreender uma cilada, uma armadilha atrás da outra. E é interessante como que as coisas vão se conectando e eu nem percebo muito bem. Depois que eu vou falar que eu percebo. Eu falei esses dias que o diabo seduz. Sim ou não? Você entende que uma cilada nada mais é do que você ir de encontro à sedução? Vamos facilitar para a gente. Hoje em dia nem usa mais, mas ratoeira. Ratoeira é uma armadilha, sim ou não? E o que você coloca para seduzir o rato? Um queijinho, uma carne, algo que ele gosta, que você sabe que ele gosta que seja irresistível. Ao ponto dele esquecer do perigo e querer aquela sedução ali. Então Satanás, ele vai tentar agir da mesma maneira, nos seduzindo, para que a gente possa ir em direção à cilada. Por isso a gente deve estar fortalecido, preparado e ficar firme. Por quê, igreja? Outra coisa que a gente precisa entender. A cilada de Satanás é sempre no momento oportuno. Como assim, pastor? Com Jesus. Ele esperou Jesus ficar 40 dias no deserto jejuando. Depois ele ofereceu o quê? Comida. Sabia que Jesus estava com fome. Faz essas pedras transformar em pães para você comer. Você lembra disso? Então, Satanás, ele sempre age oportunamente. Oportunamente. Ou seja, nos momentos oportunos. E que momentos são esses? Os nossos momentos de fragilidade. Toda vez que a gente está mais frágil, quer ver um momento que a gente está muito frágil? E eu vou explicar aí. E às vezes as pessoas não compreendem. Nós fazemos parte de um rebanho, segundo a alusão que Jesus dá. Não é isso? Somos um rebanho, sim ou não? Em que momento parte do rebanho fica fragilizada? Exatamente. Quando divide ou quando um se afasta. Já pensou?
Está um rebanho lá, pode ser até um rebanho de búfalo, que é muito mais forte. Quando um sai do rebanho, os leões vêm atacar. Quando está tudo junto, ninguém se aproxima. Por quê? Porque em conjunto nós somos fortes. E o que Satanás está fazendo nos dias de hoje? Não, vamos separar, né? Uma turma aqui, outra turma ali, e aí daqui a pouco aquela turma já não combina mais, eu vou buscar em casa. Aí é que está o grande problema. Ah, não, eu não preciso estar junto com a igreja, eu não preciso estar ali sempre. Não, eu posso ficar de vez em quando. De vez em quando eu vou para os campos e de vez em quando eu estou no meio do rebanho. Qual que é o problema disso? De vez em quando você vai para os campos e lá vai ter o quê? A cilada, a sedução. E você pode acabar sendo devorado. Então é importante a gente se manter junto. Amém? Continua o versículo 12 e diz assim, ó. Portanto, ou porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas. Então, esse sistema mundial que está aí, igreja, ele está de que forma? E o que é? Olha que interessante, né? O que quer dizer isso, que ele está em trevas? Ele está sem o quê? Sem luz. E o que é a luz? Deus. Então, o sistema aí fora, ele está sem Deus. Ele está com inteligência, ainda mais um artificial hoje em dia. Ele está com planos, com tudo quanto é coisa. A única coisa que ele não tem é luz, porque está em trevas. Então, ele não tem o quê? Deus. Veja bem, primeira coisa que eles falam, o Estado é laico. Ou seja, não tem Deus, não tem ninguém. É um sistema por si só. Então, você vê que a gente é induzido a compreender isso. Mas o Estado pode ser laico, mas eu não sou. Você não é. Então, aonde nós estivermos, o sistema ali é o sistema de Jesus. É o sistema cristão, é o sistema de Deus. Ah, mas o Estado é laico. O Estado é, mas eu não. Amém? Continua. E aqui vai falar o seguinte, igreja. Paulo está afirmando que nós teremos vitória sobre os nossos inimigos se nós usarmos essa couraça. Só que é o seguinte, no versículo 5 aí está dizendo, ou no versículo 10, melhor dizendo, e 12, do 10 ao 12, está nos falando desses inimigos, né? São as potestades e os principados. Quem é o maior deles? Satanás. Satanás é o príncipe, o líder desses principados. Amém? E nós temos uma luta cravada. Satanás é o pior de todas as nossas guerras, é o líder. E o outro, somos nós mesmos. Então nós temos uma luta contra Satanás e uma luta contra a nossa própria carne. E essa luta, ela é espiritual. Isso que a gente precisa de entender. Amém? O sistema mundial. O que é o sistema mundial? Eu já expliquei isso de outras vezes. É a economia, política, religião e cultura. Basicamente se define assim. Economia, política, religião e cultura. Esse sistema aqui está dominado pelo quê? Pelas trevas. E aí, gente, a gente é muito inocente. Eles nos apresentam coisas ocultas, espiritualmente falando, nos falando que é cultura. E a gente acaba fazendo parte de rituais condenados pela palavra em nome da cultura. Ah, não, mas é a cultura. Igreja, a cultura, se ela não contrapor a palavra, não tem problema nenhum. Mas a cultura que contrapõe a palavra é terrível. Eu vou dar um exemplo básico de cultura para vocês entenderem. Facinho, facinho. Aqui no Brasil, nós temos a cultura de um certo dia do ano, que eu não me lembro qual, que os homens se vestem de mulher. Vocês já viram isso? Antigamente, eu acho que era até mais forte. Lá onde eu morava, tinha até um futebol lá. Todos os homens iam para o campo vestidos de mulher. Hoje também, acho que após o carnaval, tem uma data que é assim. E aí, tudo quanto é homem, às vezes aqueles homens, né? Que não tem nem
um traço, né, de ser feminino, de nada, mas pega e se veste de mulher em prol de uma cultura. Só que a palavra de Deus condena. O homem não pode se vestir com trajes de mulher e nem a mulher com trajes de homem. Isso é condenável diante da palavra. Mas aí, em nome da cultura, tudo bem, né? Em nome da cultura, meus filhos participam de muita coisa. A cultura, por exemplo, do carnaval. Na própria escola, tem cultura do carnaval. E nós sabemos que é uma festa da carne. Aí o mundo, que está em trevas, fala para nós, não, é a cultura, não tem nada a ver. Quem tem que saber somos nós, igreja. Quem conhece as coisas espirituais somos nós. Quem conhece Deus somos nós. Quem tem o Espírito Santo somos nós. Então não é o mundo que vai falar para nós o que tem a ver, o que não tem. É o contrário. É nós que vamos falar, não, isso aqui está totalmente complicado. Você vê, por exemplo, nessa guerra que está acontecendo lá no Irã, que é a antiga Pérsia. Não sei se vocês sabem, o povo lá, eles não são em favor do regime. O regime lá, o sistema político, é um sistema opressor. Agora que está tendo essa guerra lá, estátuas de Baal, igreja, enormes, estão sendo queimadas. Aí você lê na Bíblia aqui um negócio de estátuas de Baal, aí você acha que está numa realidade milenar, ancestral. Mas eu estou falando do hoje. Ainda nos dias de hoje, tem essas estátuas, esses ídolos pagãos, em meio daquele povo, que graças a Deus estão sendo queimados agora, destruídos. Amém? Aí você fala assim, mas não tem simbolismo nenhum. No mundo espiritual, cada totem daquele, cada imagem, cada post-it destruído, é um mover enorme. E cada um que é erguido, também é um mover enorme. Então nós precisamos de entender isso. Aqui no nosso Brasil, por exemplo, aqui no Brasil é um país laico, sim ou não? Mas é interessante, toda vez que um presidente é eleito, ele leva a sua religião para consagrar o país. Né? No caso dos últimos dois agora, quando foi eleito, levou o povo cristão para ir lá consagrar o país. O outro levou religiões de matrizes africanas. Então você entenda que é diferente. E que no mundo espiritual isso também é diferente. E as consequências são notórias. É notório. Você pega esse último desfile de carnaval, pegar a família conservadora, colocar numa lata, fazendo... É umas alusões demoníacas. E é algo assim, não é cultura. O que tem de cultura isso? O que a cultura tem a ver com isso? Que cultura que é essa? Mas eu nunca ouvi falar nessa cultura. Mas eles pegam essas coisas, esses simbolismos, e começam a colocar e a gente participando. Ao ponto de a coisa está tão misturada, Carlos Eduardo, que tem pastor agora que pertence a outras religiões. Que loucura que é essa? Pastor é alguém consagrado a Deus para fazer a obra de Deus. Aí tem pastor agora que faz parte de 2, 3 religiões, mas é pastor. E aí uma figura dessa vai lá consagrar o carnaval. Agora, como é que pode você pegar e consagrar o que é impuro para Deus? Não tem como. Você vai consagrar algo impuro? Se consagração é justamente o oposto disso, é você purificar as coisas. Agora você vai lá e fala, não, está tudo certo. Vamos arrebentar nessa festa da carne. Esse sistema está em trevas, está corrompido. Eu nem vou falar desse caso dos Estados Unidos, que está até meio abafado. Tem tanto caso ultimamente, vocês perceberam? Está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que não está dando para prestar atenção nas coisas. Tem uma guerra quase que mundial. Aqui no Brasil tem o escândalo do Banco Master, junto com a CPI do INSS. E tem o caso daquele americano lá, como que ele chama? Epstein. Deve ser Epstein. Meu inglês não está muito em dias, mas digamos que seja o Epstein. Que todo mundo conhece o caso e viu aí. São coisas demoníacas que aconteciam, consagrações terríveis. Humanamente falando, você não consegue nem digerir aquilo. Quando você começa a ler, você fala assim, isso só pode ser ficção, isso não é verdade, não é realidade. Né?
não vou nem citar aqui, não é digno nem de citar as coisas terríveis que tem naquilo lá, naqueles arquivos. E o arquivo nada mais é de arquivo de coisas que aconteciam, né? E aí a gente, os cristãos, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, para que eles vão fazer esse mundo de ritual se não tem nada a ver? Os crentes acham que não tem nada a ver, nada tem a ver. Mas o pessoal das trevas não. Esses aí fazem com maestria aquilo que tem que ser feito. Porque para trazer essas entidades e abrir esses portais demoníacos, as coisas precisam ser sincronizadas, não é de qualquer maneira. Então, as trevas, como diz a palavra, muitas vezes são mais astutos do que os da luz, né? E a gente está dormindo. Continua e diz assim, ó, versículo 13. Então, só para a gente entender, a nossa luta é luta espiritual. Diga-se de passagem, igreja, outra coisa. Cultura mundial, econômica, política, e olha que legal, é o sistema de economia, política e religião. Até o sistema religioso está moldado conforme o padrão das trevas. Ecumenismo é a palavra da moda. O que é isso? A junção de tudo quanto é religião. E a falsa liberdade. Que liberdade é essa? De cada um pensa o que quer da maneira que quer. Não é isso, igreja. A palavra sempre foi a nossa regra de fé. E a couraça que vai falar aqui, essa é a palavra de Deus. E a espada que vai falar aqui, essa é a palavra de Deus. Que a gente tem que usar para quê? Para que usa espada? Para atacar. Amém? Então daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Versículo 13. Por esse motivo. Por qual motivo? Pelo que a gente acabou de ler. Que eu acabei de dar uma palhinha aqui. Por esse motivo. Vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Igreja, se a gente não tiver com a armadura de Deus, daqui a pouco eu vou falar o que é essa armadura. Na verdade, a gente quando fala de armadura, a gente entende como sendo uma couraça, um capacete, uma espada. Mas o texto é totalmente espiritual. Então não está falando disso. Amém? O texto é totalmente espiritual. Por que a gente vai pegar as coisas naturais para explicar as espirituais? Então, a gente vai chegar nisso aí já. Mas presta atenção. Quando a palavra de Deus diz que a gente vai ter que resistir aos dias maus, igreja, a gente precisa ficar muito atento quanto a isso. Porque os dias, igreja, estão cada dia piores. As coisas estão acontecendo de uma forma muito ruim, muito difícil. E é interessante, uma coisa muito interessante que eu acho é o seguinte: a ideia que Paulo expressa aí com essa palavra resistir firmemente aí, é uma ideia de resistência individual. Não é uma ideia de resistência como que eu posso dizer? Como uma escalada, um exército invadindo. Não, é individual. Amém? É isso vindo para as nossas vidas, não vindo como um todo. E a gente precisa ficar muito atento quanto a isso. Sabe por quê, igreja? Porque olha só que interessante. Paulo descreve simbolicamente essa roupa de guerra como sendo a guerra ou como sendo a roupa do próprio Jesus. Para mim explicar para vocês, lá em Isaías, mais precisamente no capítulo 11, versículo 5, vai falar justamente dessa armadura. Mas quem ia usar ela? Jesus. Jesus ia usar essa armadura para combater o mal. Então, quando Paulo está falando dessa armadura, ele está fazendo uma alusão à armadura que Cristo usou para vencer neste mundo. Amém? Então, nós precisamos usar as mesmas armas que Jesus usou. Por isso, ele venceu. E por isso, nós vamos vencer também. Amém? Outra coisa interessante, igreja, é o seguinte:
Isso aqui é muito interessante. A grande arma que nós temos, essa armadura, isso é profundo, hein? Essa armadura é o caráter. Amém? É por isso que fala que nós temos que forjar o nosso caráter. O nosso caráter precisa ser o caráter de Cristo. E o caráter é a maior arma que nós temos. Por quê? Não é uma espada que nós precisamos, física. Não é uma arma. Porque a nossa luta, igreja, não é natural, não é contra a carne. A nossa luta é espiritual. Então, o caráter, ele é a maior força que nós temos. Nós não venceremos essa luta com força bruta, com inteligência, mas com o caráter. O caráter de Jesus. E o que é o caráter, igreja? Caráter, para a gente poder explicar um pouquinho, ou definir, né? Caráter é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo. Então, de acordo com a minha ação e reação, eu conheço o caráter. Então, como é que a gente identifica o caráter de Jesus? Como é que ele agia a determinadas situações? De que forma ele agia? E de que forma ele reagia? Isso era o caráter do Senhor. Ah, então nós não estamos entendendo. Vamos entender. Para facilitar. De que forma que eu ajo de agir e reajo? Então vamos lá. Alguém me faz um convite. De que forma que eu vou agir quando eu recebo esse convite? Isso é um ponto. E de que forma eu vou reagir? O que é reagir? Qual que é a resposta? De que forma vai ser a minha reação quanto a esse convite? Será que eu vou conseguir expressar o caráter de Deus na minha ação e reação? Como assim, pastor Paulo? Quando eu recebo um convite indevido de algo que contraria a palavra de Deus, como é que eu me porto diante desse convite? E com qual a sabedoria que eu respondo a esse convite? Porque muitas vezes a gente não tem sabedoria na reação. A gente até age de uma forma tal, mas não tem sabedoria na reação. O que é a reação? A resposta. Eu preciso ter sabedoria na minha reação. Usar as armas, o reagir. Como é que eu reajo? Para mim, me defender, eu uso o escudo. Sim ou não? E como é que eu vou reagir? Com a espada. E o que é a espada? A palavra de Deus. Às vezes, a minha ação de recebimento é uma ação defensiva. Ótimo, preciso me defender. Mas eu preciso de reagir. E reagir de que forma? Com a palavra. Às vezes eu tenho vergonha de reagir com a palavra. Às vezes eu não tenho sabedoria de reagir com a palavra. Vou dar um exemplo fácil para você. Às vezes você está num ambiente e a pessoa fala, toma um copinho de... Toma uma dosagem aqui comigo aqui. Um copo de gasolina. Aí simplesmente a gente fala o quê? Eu não bebo. Parou por aí. Você usou a palavra? Não. Aí se você pega, eu não bebo, porque a palavra de Deus diz isso, isso, isso e isso. Aí o que você fez? Você reagiu. Amém? Não com hostilidade. Não querendo envergonhar a pessoa, mas trazendo para ela clareza. Trazendo para ela sabedoria a respeito da palavra. E quanto a isso, ela vai entender. Porque é muito complicado, por exemplo, quando você está em certos lugares. Hoje vamos falar desse negócio da bebida, que é uma coisa que é cotidiana. Existe um grande debate sobre isso, não existe? Pode beber, não pode beber? Por que tem esse debate? Caráter. O beber ou não beber vai do caráter da pessoa. Ação e reação não vai da vontade. É caráter. Então muita coisa que eu não faço é por caráter.
Não é por ação e reação. Então eu preciso compreender isso. Ah, um bebe, outro não bebe, mas e o caráter? Será que essa pessoa tem caráter? Será que é por isso que ela está agindo daquela forma? Será que o caráter dessa pessoa é de acordo com o caráter do Senhor? Será que a forma de agir e reagir dessa pessoa tem princípios da palavra de Deus? Ou será que é só mais uma pessoa comum? Porque, nesse sentido, por exemplo, o beber ou não beber, ele não mostra qual é o seu caráter nisso. Porque às vezes você não bebe porque você é doente e não pode beber. Às vezes você não bebe porque você não gosta, nunca gostou de beber. Mas às vezes você não bebe porque você tem os princípios da palavra no seu coração. Então é bem diferente uma coisa da outra. Ah, vamos lá. Vamos para a próxima festa aqui. Vamos para o show, não sei das quantas aí. Não, eu não vou. Por quê? Por causa disso. Né? O rodeio, por exemplo. Eu vivo falando sobre rodeio. Qual que é o problema do rodeio? É a montaria? Não, é o caráter espiritual. Todo rodeio tem uma consagração no início. Se não tem, para que faz aquilo? Quem nunca viu um pentagrama de fogo na arena? Quem nunca viu? Quem nunca viu uma adoração? Quem nunca viu uma reza? Que esporte é esse? Então, o problema não é o esporte, o problema é o que está por trás do esporte. Né? Então, a gente precisa ficar muito atento quanto às coisas que acontecem. E o ambiente? E o ambiente? Igreja, eu acho interessante o ambiente. Porque o mundo é cego, quem enxerga somos nós. Aí você olha para o ambiente, o cristão olha para o ambiente, ele enxerga Sodoma e Gomorra. E o ímpio olha e fala, olha que ambiente familiar. Aí por que o ambiente é familiar? Vou explicar para você. Porque tem menor de idade de 10 anos experimentando cerveja, então a criança está ali, com 10 anos de idade ou menos, e o pai está dando cerveja para essa criança. Então é um ambiente familiar. Do lado tem uma criança de 3 anos rebolando com uma música sensual. Então, porque tem criança, o ambiente é familiar. Mas a família que está ali é um pai irresponsável, com uma mãe responsável, criando crianças que vão ser, infelizmente, vão se perder ao longo do caminho. Às vezes aquela criança que está ali, a mãe tem 14 anos, o pai ela não sabe quem é quando não está preso. Olha o ambiente familiar. Aí tem o tiozinho. Tem o tiozinho, né? Sempre tem o tiozinho que é o mais familiar, que é aquele que é daquela geração anterior, da minha geração ou mais. Aí esse, como ele não está acostumado com essas coisas, ele está bêbado. Caindo, mijado das calças e dançando. Aí tem o outro que está brigando. Aí tem o outro que está se prostituindo. Mas o ambiente é familiar. Porque quem que está vendo isso? Cego. O cego não enxerga. Mas nós enxergamos. Então, você chega, você olha tudo isso. Mas como é que um ambiente desse pode ser familiar? A música. Você vai passando, você já vai escutando a música. Não é nem sensualidade. Antigamente as músicas eram sensuais. Hoje é prostituição. Palavras ofensivas. Ao ponto de você não conseguir nem ouvir. Nem ouvir. Você olha assim, tipo assim. É praticamente uma cena de sexo audível. É praticamente isso. Aí você está lá com seus filhos e é um ambiente familiar. Para, gente. Então, o problema é a montaria? Não. O problema é tudo o que está em volta. E eu, como cristão, vou fazer o que lá? Se eu não tiver um caráter formado, eu vou. O que é o caráter formado? Eu não tenho ainda a maneira certa de agir e reagir. Eu faço isso conforme a minha vontade, conforme o que o meu pai ensinou, conforme o que a minha mãe ensinou, e não conforme o que a palavra de Deus me ensina. O meu caráter cristão não está formado. Por isso eu me coloco nesse tipo de situação. E eu não estou nem falando das piores coisas. Isso é na melhor das hipóteses. Aí você chega lá. Se você tiver filhas, as pessoas vão mexer com as suas filhas. Se você tiver filhos, vão oferecer droga para os seus filhos. Sem contar que estão de olho na sua mulher. Então, querido, é um ambiente praticamente uma Sodoma. Você está fazendo o que lá?
né? Aí você não pode ir no banheiro, porque se você deixar sua mulher sozinha 1 minuto, vem um gaiato, né? Suas filhas você não pode distrair 1 minuto, senão alguém pode molestar elas. Seu filho está ali, querendo saber o que é aquela poeirinha branca que está todo mundo cheirando no banheiro. E você está fazendo o que no meio disso? Ah, não, mas o ambiente é familiar. Será? Será que realmente isso é um ambiente familiar? Então, igreja, o que a gente precisa? De rever os nossos conceitos. A armadura da fé. O que é a armadura? O caráter de Deus em nós. Amém? Vamos continuar para finalizar aqui. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. O que é a verdade, igreja? A palavra de Deus. Então, o que tem que nos revestir é a palavra de Deus. Nós precisamos estar o tempo todo meditando na palavra de Deus. Atento com essas coisas, atento com o que está acontecendo, atento com o que estão nos mostrando, atento, vigiando, igreja. A palavra certa é essa, vigiando. Por quê, igreja? Porque o dia mau vai vir, o dia mau se aproxima. O que é o dia mau, que acabou de falar aqui o texto, que a gente precisa se revestir por causa desse dia? O dia mau, igreja, é o dia em que nós seremos fortemente atacados. Atacados pelo quê, igreja? Pelas dúvidas ou pela tentação de negarmos a fé no nosso Senhor. Volta e meia, igreja, nós vamos sofrer esses ataques. Vão querer colocar a gente em dúvida. Será, pastor? É simples. Satanás perguntou para Jesus. Olha o que Satanás falou para Jesus. Se você é realmente filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Colocando o que na cabeça de Jesus? Dúvida. Se você é. Então, muitas vezes esse mundo, ele vai tentar nos colocar dúvidas. Vai tentar moldar a nossa mente. E por que a palavra fala que a gente tem que usar o capacete? Porque a palavra tem que estar principalmente aonde? Na mente, nos revestindo. Porque, igreja, como eu sempre digo, às vezes a gente está esperando um exército para vir nos combater. E Satanás envia um anjo de luz para nos combater. Não entendi, pastor. Às vezes você está esperando um confronto direto, armado até os dentes. Satanás envia um anjo e te convence, e você nem percebeu. Quando você vê, você já se afastou demais de Deus. Quando você vê, você está na casa do Senhor faz 30 anos e nunca teve um encontro com Ele. Sistema em trevas, sistema religioso. O que é um sistema religioso em trevas? É o que eu venho pregando há vários meses. É o sistema sem Cristo, sem Deus. Pode até ser bonitinho, mas não tem Deus. Pode até ter emoção, mas não tem Deus. Pode até ser organizado, mas não tem Deus. Pode até ser emocionante, mas não tem Deus. Como é que eu sei, pastor, se tem Deus ou não? O caráter de Deus está impresso naquilo ali? É simples. Ou será que é a minha vontade? Ou será que é o que eu gosto? Ou será que é o meu prazer? Festas e mais festas, eventos e mais eventos, comemorações e mais comemorações. E aonde que está Deus nisso tudo? Mudam-se as roupas, mas o caráter permanece. Mudam-se os ambientes, mas o caráter permanece. Muda-se o externo, mas o caráter permanece. Então nós precisamos, igreja, urgentemente nos revestir dessa armadura. Urgentemente. Urgentemente. Por quê, pastor Paulo? Porque quando chegam os dias maus, igreja, e esse dia mau ele chega para quem? Para todo mundo. Quando chega o dia mau, a gente tem que estar preparado. E o pior não é isso. Nós vivemos a melhor época de todas e a pior época de todas. A melhor época porque nós vivemos a época da graça. E a pior porque nós vivemos os últimos dias. E nos últimos dias o que ia crescer? A apostasia. Então nesses últimos dias,
nós seremos ainda mais tentados nessas questões, mais tentados quanto à nossa fé, quanto à verdade que há em nós, quanto àquilo que nós acreditamos. Vão querer nos colocar dúvida. E a dúvida, igreja, o que ela faz? A dúvida, ela se opõe à fé. Tudo que a gente faz em dúvida, nos falta fé. E as pessoas e o mundo, o sistema, ele quer nos colocar em cash, em dúvida, tirando aquilo que é as nossas convicções. Às vezes algo que nós acreditamos a vida inteira. Chega um gaiato e fala alguma coisa simples, a palavra de Deus está aqui, ó. Quantos anos, igreja, que essa palavra de Deus é a palavra de Deus? Agora chega alguém e fala, essas palavras foram corrompidas. Achamos os manuscritos no quinto dos infernos e trouxemos para vocês. E a gente vai acreditar. Quem é essa pessoa? Não sei. Da onde ela veio? Não sei. Não sei nem se é uma pessoa real ou se é uma IA. Mas eu vou acreditando. Vou sendo moldado conforme esse sistema e nem percebi por quê, igreja? Porque estou despreparado, despido da armadura de Deus. Se o próprio Senhor, igreja, precisou disso, se o próprio Senhor precisou dessa armadura, por que nós vamos ficar aí, ó, achando que estamos abafando, sem nos revestir? Versículo 15. Calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. O que está falando isso aqui, igreja? Para que a gente precisa calçar os pés? Para que a gente calça os pés? Para caminhar. Ninguém calça pé para ficar parado. Mas é para fugir? Não, é para levar o evangelho adiante. É para pregar a palavra. É para fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes a gente está deixando isso de lado. A gente entende que a pessoa tem que vir até a igreja. Isso é bom. Mas a gente precisa atrair essa pessoa para a igreja através do Espírito Santo. E de que forma faz isso? A palavra de Deus, igreja. A palavra de Deus, ela é eficaz para isso. Quando você semeia a palavra de Deus, e é interessante que o próprio Paulo também faz alusão a isso. Um semeia, o outro rega. Mas quem dá o crescimento? Deus. Mas como que Deus vai dar o crescimento sem semente? Tem jeito? Não tem. Então você entende que uma parte é nossa e outra parte é de Deus? Então, o que é a semente? A palavra. Então, um vai e semeia. Amém? E aí, outra pessoa, não é semear e nunca mais ouviu falar aquela pessoa, não. Semeou, aí vem outra e rega. Palavra. E aí Deus faz o quê? Dá o crescimento, a parte dele. Então a gente precisa entender, parte nossa, parte de Deus. Só que para isso, igreja, nós precisamos estar revestidos. Os nossos pés precisam estar calçados, revestidos. Amém? Senão, o que acontece? A gente vacila e cai. É por isso que a gente tem que ficar muito atento. Quando eu for fazer, às vezes a pessoa fala, mas o pastor é chato, a pastora é chata, eu quero fazer isso. Nada, tu tem que falar. O falar é revestimento. Não é falar, não faz. É só falar, ó, eu vou agora numa casa que tem um espírito de possessão dominando aquele lugar. Aí eu vou de boa. Não, eu tenho que me revestir. Os irmãos vão orar por mim, nós vamos, estar unidos. E aí eu vou lá, fortalecido. Continua o texto e diz assim, ó. Versículo 16. Embraçando, Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, o escudo da fé que vai nos proteger sobre ou contra as setas inflamadas pegando fogo mesmo. Por isso que fala apagar essas setas do maligno, que vêm contra nós. Quando, pastor? O tempo todo. Presta atenção nisso, igreja. O ataque é constante. Eu vou usar um pouco da alusão da guerra. Israel tem um dos maiores e melhores sistemas antimísseis do mundo. O Domo de Ferro. Todo mundo já ouviu falar. Sim ou não? Só que ele tem
uma porcentagem imensa, né, de acerto. Em torno de 90% dos mísseis que são jogados lá, ele consegue combater. Só que é 90%, não é 100%. E qual que é a estratégia que o inimigo usa para poder conseguir êxito em bombardear Israel? Uma chuva de míssil. Porque o que acontece? Tem uns mísseis, eu não vou falar o nome aqui, que eu não vou ser um professor de guerra. Mas vem os mísseis aqui. E a bateria antimíssil de Israel contrapõe, estoura e elimina esses mísseis que estão chegando. Sim? Só que quando uma bateria dessa lança, tem que recarregar. Sim ou não? Então o espírito necessita de tempo. Se não houver tempo de recarregar, o próximo artilharia que vir vai conseguir êxito. Então o que eles fizeram? Eles mandam uma chuva com muita munição para lá. E algumas delas acabam obtendo êxito em acertar ali os alvos em Israel. O que eu estou dizendo com isso? O inimigo não vai desistir da gente. Então ele vai mandar uma artilharia monstra. Só que, diferente do domo de ferro que está vendo, é espiritual, nós não estamos vendo. Então, no momento em que a gente relaxa, ele obtém êxito. No momento em que a gente relaxa, dá ruim para nós. Então, nós precisamos ficar sempre atentos, porque o inimigo não desiste. Ele não desiste. Eu vou simbolizar aqui essa questão do dia mau. O que acontece? Quando a gente está no dia mau e acaba recebendo esse bombardeio e acaba caindo, não vou falar a palavra caindo, mas acaba dando brecha, abrindo uma brecha, o que o inimigo faz? Ele vem te falar o quê? Cadê o seu Deus? Você não é mais crente, você não é mais cristão, você não é digno, você não pode. Querendo fazer o quê? Abalar a nossa fé. Se a mente não estiver blindada, a gente vai entender isso. A gente fala, eu estou diante de Deus, mas eu estou em pecado, então não tem mais o que ser feito. Aí minha mente se transforma na mente de Judas. Eu vou tirar a minha vida porque não tem o que ser feito. Vocês entendem? Pedro negou Jesus também. Igualzinho Judas. Judas entregou e Pedro negou. É uma coisa praticamente. Mas o que Pedro entendeu? Jesus é capaz de me perdoar. Foi isso que Judas não entendeu. Por que Judas não entendeu? Porque ele não estava revestido da couraça da fé. Judas estava muito natural. Judas achava que o Messias era um rei que ia governar, que ia vencer a batalha, que ia fazer as coisas naturais. Pedro, revelado pelo Espírito Santo, disse o quê? Quando Jesus perguntou quem, ele disse que eu sou. Aí Pedro falou, tu és o Cristo. E Jesus falou o quê? Não é seu isso aí, foi o Espírito que te revelou. Então Pedro tinha algo que Judas não tinha. Revestimento espiritual. Por isso, quem caiu ou quem abriu brecha? Os dois. Mas um continuou com força toda e o outro se perdeu. Estão conseguindo entender essa alusão aí, gente? Continua o texto e diz assim, versículo 16, né? Embraçando o escudo. Versículo 17. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito. Para vencer, a igreja, essa guerra, que a gente pode considerar como a guerra do século, a guerra do século não é a terceira guerra mundial. A guerra do século é a guerra que nós viemos guerreando contra os principados e potestades. Para vencer essa guerra, nós, os cristãos, precisamos de uma estratégia. E para vencer uma guerra, a estratégia é sempre a mesma. Se defender e atacar. O domo de ferro defende, mas a artilharia ataca. Então, nós precisamos sempre dessas estratégias. Uma estratégia defensiva e uma estratégia ofensiva. Amém? Primeiramente, igreja, nós devemos assumir uma posição de defesa. Primeiro se defende. Como é que eu me defendo? Olha que interessante, igreja.
armando-se da verdade, da justiça e da santidade. Verdade, justiça e santidade. Isso são minhas armas de defesa. Olha que interessante. O que mais eu preciso? Uma fé absoluta. Isso aqui é uma coisa interessante. Ó. Precisamos de uma fé absoluta nas promessas do Senhor. E uma certeza pessoal da salvação. Se nós não tivermos certeza que nós somos salvos, vai ficar difícil a gente guerrear. Vai ficar difícil a gente lutar. Por que que os apóstolos e os discípulos tinham tanta avidez em guerrear? Porque eles tinham a convicção da sua salvação. Primeiro ponto é esse. Nós, cristãos, não podemos ter dúvidas quanto à nossa salvação. Se eu tiver dúvida, eu preciso me revestir mais. Então, primeira coisa, ou melhor, algo fundamental que eu preciso é essa certeza. Amém? Então, eu tendo toda essa defesa, agora eu vou partir para o quê? Para o ataque. Em seguida a isso, investir contra os inimigos da nossa alma, empunhando a espada do Senhor, que é a palavra de Deus. Com oração, que abre nossa boca para revelar ao mundo o poder do testemunho e da pregação do Evangelho. Então, igreja, eu preciso me revestir e eu preciso atacar. E nós vamos ver isso aqui para finalizar. Olha só. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Orar no Espírito, alguns entendem que é orar em línguas. Eu entendo que não é orar em línguas. Por quê? Porque senão seria uma oração só para alguns e não para todos. Então quem não ora em língua não vai orar nesse momento. Então eu entendo que orar no Espírito é o que Neemias fez quando chegou diante do rei para falar que ele queria restaurar os muros. Ele fez uma breve oração ali sem que o rei percebesse para tomar a decisão. Eu entendo que orar no Espírito é isso. Com toda a petição, porque senão como é que a gente vai pedir em línguas? Se a mente fica infrutífera e a gente não sabe o que está falando, como é que a gente vai fazer petição em línguas? Vai ficar difícil. E humilde insistência. Então nós temos que insistir. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Vigiai com toda a perseverança na oração. Igreja, nós temos que orar. Orar, orar e orar. Nesses últimos dias nós vemos pessoas sendo, como que eu posso dizer? Sendo pegas no meio do rebanho. Por falta de vigilância. Então o inimigo tem vindo atacar a igreja e tem levado ovelhas na nossa cara. E às vezes por falta de vigilância a gente não está conseguindo enxergar isso. Antes a igreja tinha um problema das ovelhas que ficavam mudando de igreja. Eu falava, vou para cá, vou para cá. Isso aí para mim é a coisa mais natural do mundo. Qual que é o problema? É quando o cara está aqui, de repente ele está lá fazendo um trabalho de feitiçaria, de macumbaria. Aí é complicado. Um dia a pessoa esteve na luz e hoje ela está nas trevas. Isso é complicado. Mas o inimigo faz a gente ficar pensando que, fulano saiu daqui e foi para outra igreja, veio daquela igreja para essa igreja. Só aqui na cidade nós devemos ter umas 13 mil pessoas para evangelizar. No mínimo, só aqui, patrocínio. Eu acho que não deve ter 1.000 dentro das igrejas, deve ter 13 mil. Então, os que estão correndo para lá e para cá, não importa, tem 13 mil para a gente buscar. Amém? Versículo 19, né? Orai do mesmo modo por mim. Quem está dizendo isso? Apóstolo Paulo. Ele está pedindo para a igreja orar
por ele. Olha que coisa interessante. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem. Então, igreja, a mensagem tem poder. A mensagem tem o poder de libertar, de transformar, de renovar. Esses dias, a gente fez uma pregação. Deixa eu lembrar qual foi a pregação. Qual que é a pregação que você está querendo, Selma? Ah, isso mesmo. Da viúva de Naim. Nós fizemos uma mensagem, né? E eu, assim, achei a mensagem impactante, porque toda mensagem é boa, mas eu não mensurei o impacto da mensagem. Muitas pessoas foram impactadas por aquela mensagem, depois vieram me relatar. Eu achei a mensagem simples, mas o poder da mensagem não está no que eu acho, está no que ela é eficaz para fazer. Então, ela surtiu um efeito muito grande na vida das pessoas e foi uma mensagem simples, porque o poder está na mensagem. Então a gente precisa estar sempre revestido de oração, a fim de que destemidamente possa revelar o ministério do Evangelho. Igreja, por que isso? Que a gente tem que ser destemido em pregar a palavra. Porque nos últimos dias vão querer nos calar, nos oprimir, tirar a nossa voz. Então a gente precisa ser destemido, senão a gente vai fazer um evangelho falso, o evangelho Maria Mole, o evangelho água com açúcar. A palavra de Deus, acabamos de ver, a mensagem tem o poder. Ouvir a mensagem, foi a mesma coisa que nada. O que aconteceu com essa mensagem? Não tinha poder. Mas o poder não está no pregador, está na mensagem. Se eu prego uma mensagem que não é a mensagem de Deus, fica sem poder essa mensagem. Esses dias eu estava vendo um culto à pastora no YouTube. Eu não sei por que isso me chamou a atenção, aquele culto. Não sei se foi o malandro que colocou algum chamativo lá, mas nós estávamos assistindo mais ou menos 50 minutos de pregação, não abriu a Bíblia um minuto. Só falou da vida do pregador. O pregador falando da vida dele o tempo todo. E era uma igreja grande, lotada. Eu fiquei imaginando, falei, qual será o poder dessa mensagem? Que jeito que essas pessoas entram? Que jeito que essas pessoas saem? Aí, depois a gente foi ver, o próprio pregador estava com a vida destruída. Porque a mensagem não tinha efeito. Porque não tinha mensagem, na verdade. Era só palavras ao vento. Então, evangelho sem mensagem é palavra ao vento. Continua e diz assim, para a gente finalizar aqui, igreja. Versículo 20. Paulo dizendo, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Paulo estava preso, mas recebia a mensagem. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Estão entendendo isso, queridos? Estão entendendo isso? O nosso evangelho tem que ser um evangelho com ousadia. E às vezes a gente confunde um pouco as coisas. Ousadia não é o ofender no falar. É o falar o que tem que ser falado. Aí, se a pessoa se ofende com a palavra, não podemos fazer nada. O que a pessoa não pode se ofender é com a sua pregação, com o que você está, com você. Às vezes ela vai confundir, ela acha que está se ofendendo com você, mas é pelo que você falou. O que eu estou querendo dizer é isso. Então, você precisa de compreender isso. Tem coisas que é necessário a gente falar. E a gente precisa ser ousado para falar. Amém, igreja? Glória a Deus. Feche os olhos aí onde você está. Eu quero orar por você.